É o nosso terceiro estudo, falando um pouco sobre a teologia do corpo, ou sobre a mordomia do corpo, que é um conceito, eu diria, mais antigo no contexto da fé cristã. Falava-se muito da mordomia do corpo. Hoje usa-se basicamente a chamada teologia do corpo. E sempre que vamos lidar com essa questão, inevitavelmente a gente precisa lidar com conceitos. A gente precisa trabalhar com conceitos. E há duas palavras que são extremamente importantes. Duas. Que é sexo e gênero. Sexo e gênero são elementos que a gente vai considerar aqui. São tópicos importantes para a nossa discussão. Até mais ou menos a década de 60, isso há talvez 60 anos atrás, a palavra sexo e a palavra gênero, elas eram intercambiáveis. Por exemplo, se você fosse preencher um documento, naturalmente, na ficha poderia aparecer sexo ou gênero. Não havia nenhum tipo de problema, porque eram palavras intercambiáveis. Então, se o indivíduo fosse um homem, não importando se ali estava sexo ou gênero, ele colocaria homem. Se fosse mulher, colocaria mulher, ou masculino e feminino. Isso é fato, até a década de 60, 70 ali aproximadamente. Desde então, a gente tem uma mudança em termos semânticos, que é de caráter cultural, que são estabelecidos não porque os linguistas descobriram alguma questão etimológica na palavra ou nas palavras que justificasse uma mudança. É muito mais uma imposição que começa a ocorrer, sobretudo na década de 60, por meio dos chamados movimentos culturais da juventude. Vão ocorrer ali na década de 60 e eles vão ter quase que um controle nessas questões semânticas, tanto para o uso da palavra sexo quanto para o uso da palavra gênero. Desde então, essas palavras passaram a ter sentidos diferentes. Talvez a gente agora consiga perceber isso de uma maneira muito mais nítida do que talvez há 30 anos atrás. Mas isso já estava em curso lá atrás. Isso já estava, o ambiente já estava sendo preparado para que fosse formatada uma maneira de pensar distinta entre o que é sexo e o que é gênero. E aí, basicamente, o que passou a ser? Quer dizer, desde então, com essas mudanças, o que a palavra sexo passou a significar e o que a palavra gênero passou a significar? A palavra sexo, ela passou a estar vinculada ao rótulo biológico da pessoa. Então ela é uma questão, a palavra é uma questão do DNA, é uma questão de anatomia humana. Então, se uma pessoa nasce com a genitália masculina, então biologicamente ele é homem. Se a pessoa nasce com a genitália feminina, biologicamente ela é mulher. Só que o conceito de gênero mudou. E o gênero não tem vínculos no contexto da cultura e da sociedade, não tem vínculos com elementos biológicos. O gênero se refere a aspectos psicológicos, sociais, culturais, de ser homem ou ser mulher. Essa distinção é importante para a gente. Sexo passou a significar, vamos dizer assim, o rótulo biológico, enquanto gênero, os aspectos psicológicos, sociais e culturais de ser homem ou ser mulher. E a partir disso, surgiram novos conceitos, alguns dos quais certamente vocês já ouviram. Por exemplo, identidade de gênero. O que é identidade de gênero? É como as pessoas se percebem em sua identidade sexual ou se sentem a respeito dela. E a pergunta que eu faço a vocês é: isso é sexo ou é gênero?
é gênero, correto? Porque se é psicológico, é a maneira como a pessoa se sente. Diz respeito à sua percepção pessoal. Portanto, é de caráter psicológico. Sendo de caráter psicológico, está ligado a gênero, não está ligado a sexo. O que eu quero dizer com isso? Alguém pode ser biologicamente homem, mas se sentir mulher. Ou alguém ser biologicamente mulher e se sentir homem. Veja só, gente, eu estou conceituando, tá? Isso aqui não é o meu ensino, ok? Eu estou conceituando para ninguém sair por aí dizendo, ó, pastor, tá. Nada disso. Estou conceituando. Identidade de gênero, portanto, é um indivíduo com uma anatomia, por exemplo, de homem, que se sente mulher. Isso significaria dizer para a nossa cultura que essa pessoa é biologicamente homem, mas em termos de gênero, mulher. Vocês já ouviram também o conceito de cisgênero? Você sabia que você é cisgênera? Ih, ficou assustada lá. Não é? O termo cisgênero se refere a pessoas cujo sexo e a identidade de gênero são compatíveis. Ou seja, a pessoa é biologicamente homem e em termos de gênero, homem. Ela é biologicamente mulher e em termos de gênero, mulher. Tudo bem, Celina? Ótimo, né? Então veja, cisgênero é um termo novo nesse contexto de termos que surgem, né? Um outro conceito que a gente vai encontrar é a chamada disforia de gênero. O que é a disforia de gênero? Se refere a pessoas cujo sexo e a identidade de gênero não correspondem. Ou seja, ela nasceu biologicamente homem, mas se sente mulher. Ela nasceu biologicamente mulher, mas se sente homem. Isso chama-se disforia de gênero. Então nós temos aqui alguns conceitos. Sexo e gênero já não são mais na nossa cultura a mesma coisa. Identidade de gênero é a maneira como a pessoa se sente sexualmente. E aí, nesse caso, ela pode ser cisgênera quando o sexo e a identidade de gênero são compatíveis, ou a disforia de gênero quando o sexo e a identidade de gênero são incompatíveis. Tudo bem até aqui? Ok, muito bem. Agora, quando existe a incompatibilidade entre sexo e gênero, que é a chamada disforia de gênero, nós temos o chamado transgenerismo. Ou seja, a pessoa que é cisgenérica, ela não... cisgênere, ela não tem essa questão do transgenerismo. O transgenerismo é apenas para aqueles que vivem sob a incompatibilidade entre sexo e gênero. O transgenerismo inclui, por exemplo, inibidores de puberdade, que são medicamentos tomados para inibir a puberdade, no caso de crianças, né? Ou mesmo tratamento hormonal e cirurgia de redesignação sexual. A pessoa, ela é submetida a uma cirurgia para trocar do sexo, ok? Vamos usar aqui o conceito do sexo, porque se ela está fazendo a suposta troca de sexo, é porque ela já se sente o sexo oposto. Então não é uma questão de identidade de gênero, é uma questão de sexo. Tudo bem? Então nós temos aqui o chamado transgenerismo. Esses são os conceitos amplos que a gente vai encontrar hoje, basicamente, na cultura. Existem outros, certamente, mas os importantes para o que nós estamos tratando aqui nessa manhã são esses conceitos, ok? E aí agora a gente precisa voltar para o contexto bíblico. Até agora, nós trabalhamos os elementos, eu diria, culturais e contextuais da nossa sociedade, ok? Mas como é que a Bíblia lida com essa questão, não é? Bom, a questão é, quando Deus cria o homem, no caso o homem aqui eu uso no sentido homem e mulher, a humanidade, e no caso especificamente cria Adão e Eva, eles são seres humanos corpóreos, correto? Isso a gente já viu lá atrás, no último estudo, quando a gente falou da criação do corpo. Deus nos criou,
ok? Então Adão e Eva foram seres corpóreos. E fundamentalmente eles eram homem e mulher. Não há nenhum indício bíblico de um conceito de distinção entre sexo e gênero na Escritura. Ok? Adão, ele era do sexo / gênero masculino. E aí eu estou sendo anacrônico, tá? Eu estou fazendo uma leitura anacrônica porque essa questão não existia lá. Eles não estavam discutindo isso lá. Isso é uma coisa que a nossa cultura discute. Ok? E no caso Eva, ela de fato era mulher. E esse padrão é o padrão que a gente chama de padrão binário. A criação, gente, ela é binária. Toda a criação é binária. Por exemplo, do nada, Deus fez algo. Você tem ali a distinção entre criador e criatura. Você tem a distinção do céu e da terra. Você tem a distinção da luz e da escuridão. A distinção do dia e da noite. As águas que estão acima do firmamento, das águas que estão abaixo do firmamento. Você tem o sol e a lua, o trabalho e o descanso, o bem e o mal. Isso é um padrão binário. Quando a gente olha para a criação do homem e da mulher, esse padrão está mantido. E a questão é simples. Qual é o meio termo entre a luz e as trevas? Existe. Qual é o meio termo entre o bem e o mal? Existe. Entretanto, a nossa cultura quer estabelecer um meio termo entre homem e mulher, quebrando a cadeia desse padrão binário, que é o padrão da criação. Deus criou a humanidade como homem e mulher. Esse é o padrão da Escritura. Esse é o padrão que a Escritura nos apresenta. E aí existem algumas questões científicas importantes, que obviamente é fruto de pesquisa pessoal de uma pessoa que é leiga e que vai se meter a ler artigos e algumas coisas para poder oferecer algo. Mas, por exemplo, mesmo na escola a gente aprende que o nosso corpo, independentemente de sermos homens ou mulheres, nós possuímos um total de 23 pares de cromossomos. Qualquer ser humano terá ali uma quantidade de cromossomos, 23 pares de cromossomos. Nós sabemos que quando existe algum problema nessa questão dos cromossomos, uma criança pode nascer, por exemplo, com a síndrome de Down. Isso pode acontecer. De fato, existem ali 23 pares de cromossomos. 22 pares desses 23 são comuns a homens e mulheres. 22 pares são comuns. Quer dizer, esses 22 pares não fazem distinção entre homem e mulher. São comuns a homens e mulheres. Mas existe um par, que é o chamado cromossomo do sexo, que vai fazer a distinção entre homem e mulher. Esse cromossomo sexual é que vai determinar que uma pessoa é homem ou é mulher. Ou homem ou mulher. O que mostra, meus irmãos, que se você tem 22 pares comuns, qual é o único elemento distintivo? Qual é o único elemento distintivo que nos faz sermos ou homens ou mulheres? É esse par de cromossomo sexual, que regula toda a sexualidade de uma pessoa. Então, por exemplo, as mulheres menstruam. Os homens não menstruam. Ok? Então, assim, isso só para ilustrar que esse par de cromossomo, que é resultado da criação divina, que nós estamos nomeando cientificamente o que Deus fez, o que Deus criou, é que vai fazer essa distinção. E aí,
Esse par de cromossomo é o que nos faz ver a vida como homem ou como mulher. As percepções são distintas. A maneira como um homem vê a vida é diferente da maneira como a mulher vê a vida. A maneira como a mulher vê a vida é diferente da maneira como o homem vê a vida. Se os casais compreendessem isso, poucas dificuldades teriam no casamento. Porque às vezes a mulher quer que o marido veja a vida pela ótica dela. Não vai, gente. Não vai, porque Deus nos fez diferentes nesse aspecto. E o contrário é verdade também. O homem querendo ver a mulher, a esposa, na perspectiva dele. Não vai, gente. Não vai, porque Deus nos fez dessa forma. Deus nos fez de uma forma em que esse cromossomo, esse par de cromossomos, ele na verdade vai nos fazer inclusive ver a vida perspectivas diferentes. E tudo bem, não tem problema nenhum nisso. A gente só precisa aprender a lidar com esse tipo de coisa. A questão, portanto, da criação dos homens e mulheres, na verdade tem a ver, ou vai bater, ou vai chegar ali, com a questão de nós sermos portadores da imagem divina. Homem e mulher, portadores da imagem divina. E isso nada tem a ver com o corpo, porque Deus é um ser, vamos dizer assim, incorpóreo, né? Ele não é corpóreo. Portanto, Deus não tem sexo / gênero. Porque se ele não tem corpo, ele é espírito, ele não tem sexo / gênero. Embora na Escritura, predominantemente, ele seja apresentado como um homem. Ele é pai, por exemplo. Embora Isaías diga que eventualmente ele possa agir como uma mãe. Isaías, o profeta, diz isso. Mas ele predominantemente é pai. O ponto é que a nossa imagem e semelhança de Deus não tem a ver com a nossa estrutura corpórea, porque Deus é espírito, ele é não corpóreo. Não corpóreo, ok? Ele é não corpóreo. E a criação de homens e mulheres como portadores da imagem divina nos é indispensável para executarmos o mandato que nos foi divinamente atribuído de construir sociedade. Por que a sociedade pode ser construída? Porque existem homens e mulheres. E não é só por conta da procriação também, mas por perspectivas distintas de olhar a vida. Você imagina se o mundo fosse uma sociedade que funcionasse apenas pela ótica do homem? Ou o contrário, se o mundo fosse um lugar em que a ótica que governasse era da mulher? Que loucura seria, correto? Então, até a construção da sociedade tem a ver com esse aspecto de sermos homens ou mulheres, para a construção da própria sociedade, de um modo geral, né? Mas agora a gente precisa lidar com esse problema que a nossa cultura estabelece e acaba impondo, dos chamados gêneros. Porque do ponto de vista bíblico, parece estar evidente que o princípio sexo / gênero continua valendo. Continua valendo. É o que Deus fez, é a criação. É a criação. Só que a gente precisa lidar agora com essa chamada autoidentificação de alguém que, a despeito da sua identidade genética, do seu sexo biológico, pode pensar ser diferente daquilo que ela é biologicamente. E isso é muito corriqueiro hoje. É a coisa com a qual a gente está lidando o tempo inteiro. Essa tensão que uma pessoa sente quando a sua experiência ou a sua identidade não corresponde ao sexo biológico. Não corresponde ao sexo biológico. E basicamente hoje, essa tensão se expressa de duas maneiras predominantes. O travestimento, não é? Que talvez seja uma coisa mais antiga, que é o travestimento,
ou a redesignação cirúrgica, onde, por exemplo, em algumas sociedades, as crianças estão sendo submetidas, de acordo com o testemunho que elas dão acerca de si mesmas, à troca de sexo. Volto a dizer, na cultura é troca de sexo, não é troca de gênero. Para a cultura. Porque eles fazem essa distinção entre sexo e gênero. E isso entra em choque exatamente com o ponto que nós estudamos na criação. Eu sou um ser corpóreo. E o meu corpo aponta a minha identidade. Seja sexo, seja gênero. E aí, infelizmente, eu tenho que fazer essa distinção, porque a cultura está fazendo. Embora, na nossa mentalidade, deve ser sexo barra gênero. Como elementos idênticos, iguais, e não distintos. Mas a nossa sociedade faz essa distinção. E aí, frases como... e, gente, não há... como é que eu posso dizer? Não há inocência na linguagem, tá bom? A linguagem não é inocente. Não pensem em vocês que quando alguém diz uma coisa, ali haja inocência. Mas quando diz assim, meu corpo, minhas regras, há toda uma filosofia por detrás, que vai muito além da questão do aborto. Muito além da questão do aborto. Muito além. Essa separação entre sexo e gênero rompe com o princípio lá de trás da criação e torna incongruente a ideia de que eu sou um ser corpóreo e que o meu par de cromossomos sexual, ele corresponde não apenas a quem eu sou biologicamente, mas quem também eu sou em termos de gênero. Se eu nasci biologicamente homem, eu sou do gênero masculino. Se eu nasci biologicamente mulher, eu sou do gênero feminino. Mas a gente tem que lidar com a questão da disforia de gênero. Porque a disforia de gênero rejeita essa ideia, rejeita esse princípio. E eles vão dizer que a condição física não corresponde à condição psicológica. E a gente tem que lidar basicamente com essa questão. Talvez você possa perguntar assim, mas pastor, nós temos aqueles casos, né, de anormalidade genética, né, gêneros ambíguos, que resultam de uma anormalidade genérica. Isso acontece, mas são casos raríssimos. E aí, obviamente, com os estudos, com as pesquisas, se pode determinar, não é, a predominância biológica, fazer as intervenções cirúrgicas e compor o organismo com hormônios apropriados. Isso acontece, mas são casos raríssimos. Muitos de vocês conhecem a pastor Jonas Neumann. A Raquel, que é a filha mais nova, trabalha exatamente num laboratório de pesquisas nessa área, em que casos assim chegam para o laboratório, eles têm que fazer a pesquisa, estabelecer a predominância genética, biológica, e aí dizer aos pais, olha, predominantemente é isso, o tratamento é esse, fazer uma cirurgia e compor hormonalmente aquela criança para que ela se desenvolva. Mas são casos, gente, raríssimos. Sabe o que chove muito? Adivinha? Pais levando os filhos que biologicamente são homens ou mulheres, mas se sentem mulheres ou homens. Porque eles têm que passar por um processo. E esse laboratório é um dos laboratórios no estado do Rio de Janeiro que faz a pesquisa. Então, os casos de anormalidade genética são pouquíssimos, mas de fato ocorrem, eles ocorrem, né? E precisam ser trabalhados.
Qual é o ponto que diz respeito a nós? Meus irmãos, nós temos um documento autoritativo. Correto? Que documento autoritativo é esse? A Escritura. A Escritura é clara quanto a sexo ser idêntico a gênero. A Escritura não deixa margens para qualquer coisa diferente. E mais, a Bíblia fala, por exemplo, de práticas homossexuais, principalmente no Novo Testamento. Só que o que nós encontramos ali, nada tem a ver com o que nós vemos hoje. Ali eram homens biologicamente, que eram, em termos de gênero, homens que gostavam de se relacionar com outros homens. Mas eles não assumiam a identidade feminina. Não tem esse negócio lá. Ou o contrário. Mulheres que gostavam de se relacionar com mulheres, mas a genitália era feminina e elas se identificavam como mulheres. Então o padrão que nós temos lá, nada tem a ver com o que nós estamos vendo aqui. Nada tem a ver. Nada tem a ver. Mas de fato havia. De fato havia. Você não ia chegar na Roma antiga, onde havia um número grande de pessoas que se relacionavam homoafetivamente, e perguntar para um homem ali, você é um homem no corpo de mulher, perguntar para um homem, você é uma mulher no corpo de homem, e ele vai dizer, sim, eu sou. Não vai. Não havia isso. Ele era homem biologicamente, e em termos de gênero, também homem, mas se relacionava com outros homens. E no caso das mulheres, a mesma coisa. Então, a gente tem que tomar muito cuidado de pegar textos bíblicos e tentar aplicar uma realidade que não é a realidade da Escritura. A gente precisa ser honesto, honesta com a Escritura. É diferente. Isso serve para prática homossexual lá, isso serve para escravidão na Bíblia, é diferente, e para muitos outros temas. Não dá. A gente tem que ser honesto com o texto bíblico. Agora, do ponto de vista bíblico, Deus fez homem e mulher. E Ele não fez distinção entre sexo e gênero. E aí eu levanto uma questão para vocês. E não vou responder, e nem espero que você responda. No dia do juízo, quando todos os corpos ressuscitarem, com que corpos ressuscitarão aqueles que foram submetidos a cirurgias aqui para mudança de sexo? O corpo que Deus criou e deu a eles ou o corpo da cirurgia? E aí? Como é que eles vão ressuscitar, gente? Não precisa responder. Mas a pergunta é simples: como é que eles vão ressuscitar? Será que vai ter um apontamento lá, dizendo assim, esse aqui mudou de sexo, então vamos mudar. Ele nasceu biologicamente homem, mas se sentia mulher, então vamos dar um corpo de mulher para ele. Vai ser isso? Na ressurreição, com que corpos essas pessoas ressuscitarão? Já pararam para pensar nisso? É uma questão com a qual a gente tem que lidar. E que a igreja tem que lidar. Porque veja, meus irmãos, e agora vem uma palavra pastoral com muita cautela. A igreja não deve aceitar essas questões de imposição cultural. A igreja não pode aceitar essas imposições que a cultura estabelece, porque nós temos um padrão, e esse padrão é o padrão da própria Escritura, e ponto final, não se negocia. Agora, como nós devemos lidar com essas pessoas? São duas coisas diferentes. Uma coisa é pertencer à comunidade local de Cristo. Ah, mas ali tem muitos pecadores. É verdade, é verdade, é verdade. Mas pecadores arrependidos a priori. E aí nós precisamos entender que essas pessoas também precisam se arrepender. Ou só os outros precisam se arrepender? O ponto é que a igreja precisa manter
a pregação de uma criação binária. Deus nos fez homem e mulher. E nós não podemos esquecer que quando alguém busca mudar isso, busca mudar a forma como Deus a fez, como Deus a criou. Você lembra do Salmo? Lá no ventre da minha mãe, Ele me formou. A ideia ali é de, vamos dizer assim, de pegar e formar os tecidos, formar a pessoa, formar o indivíduo na sua totalidade. O salmista diz que é Deus quem forma. Será que Deus comete erros quando a criança está sendo formada? Pô, dei mole aqui, era homem, mas eu botei no corpo de mulher? Não! Deus não erra. Deus não erra. Então a igreja precisa manter o seu padrão binário. Mas como lidar com essas pessoas é o ponto. Essas pessoas precisam, primeiro, precisam ser respeitadas como pessoas que foram criadas à imagem e semelhança de Deus. Porque veja, não são os seus corpos que determinam a imagem e semelhança de Deus. Deus é um ser não corpóreo. Então essas pessoas precisam ser respeitadas. Se nós assistirmos pessoas praticando bullying com essas pessoas, nós precisamos defendê-las. E defendê-las não significa aceitar o estado em que elas estão, mas respeitar a imagem e semelhança de Deus nelas. Ou seja, nós precisamos ser pessoas compassivas, misericordiosas, amáveis, respeitáveis. Essa é a maneira como nós temos que lidar com essas pessoas. Mas isso não significa que nós vamos dar tapinha nas costas e dizer, está tudo bem, Deus sabe. Não, Deus não sabe. Claro que você está entendendo o que eu estou dizendo. Deus não sabe. Porque Deus não fez essa pessoa dessa maneira. E o que essa pessoa precisa? Do que essa pessoa precisa? Ela precisa de Cristo. Ela precisa do Evangelho. Ela precisa de salvação. Para que as coisas se reajustem na mente dele. E meus irmãos, isso significa que a igreja, por exemplo, não deve apoiar demandas de pessoas para tratamento hormonal e cirurgias de redesignação sexual. A igreja não pode apoiar isso. Isso contraria a vontade de Deus. Eu não estou falando daqueles casos de anormalidade genética. Ok? Não é disso que eu estou falando. A normalidade genética, vão se buscar as pesquisas e o tratamento adequado. Não é disso que eu estou falando. A igreja não pode apoiar por uma razão, e essa razão é estatística. É estatística. Essas cirurgias não resolvem, em última instância, o problema. Estatisticamente, essas cirurgias não resolvem. O resultado, por exemplo, que foi publicado em artigos, por exemplo, no Wall Street Journal, foi publicado lá, foi publicado numa revista alemã chamada Deutsches Arzneimittelblatt, também sobre esse assunto, e é coisa recente. Uma foi publicada em 2021 e a outra em 2016. O resultado é que pessoas que se submetem à cirurgia de redesignação sexual não reportam estatisticamente níveis superiores de felicidade após o procedimento. Não há melhora alguma psicológica nessas pessoas. Não sou eu que estou dizendo. É o Wall Street Journal e o Deutsche Arzneimittelblatt. São dois órgãos que publicaram resultados de pesquisas. Não há indícios algum de que a vida dessas pessoas, após a redesignação sexual, melhoram, mesmo psicologicamente.
Um dado, inclusive, vai dizer que, em alguns casos, pioram. Porque eles começam a perceber que não houve nenhuma alteração e começam a se arrepender da medida tomada. E com um agravante. Olha só que loucura. O agravante é culpando pais, amigos e igrejas por não terem ido às últimas consequências para impedir que elas fizessem a cirurgia. Olha que loucura. Olha que loucura. Isso é loucura. Essas questões de transgenerismo, meus irmãos, têm causado tantos problemas aí. De vez em quando a gente vê notícias. Por exemplo, problemas às mulheres quando homens transgêneros insistem em competir, por exemplo, em esportes femininos. Ou usar banheiros, vestiários, chuveiros e provadores femininos. Olha que loucura. Olha que loucura. A igreja não pode, portanto, irmãos, apoiar isso. A gente não pode. E sabe, não é meramente um discurso legalista, é para o bem delas e para o bem da sociedade. Para o bem da sociedade. Para o bem social. Agora nós, como igreja, precisamos agir com compaixão e misericórdia, mas não tolerando esse tipo de comportamento homoafetivo, porque nós sabemos que isso é pecado. É pecado. E com uma agravante. Eu já disse isso aqui em uma outra ocasião, em outras ocasiões, mas você consegue mapear isso na Bíblia. Não é invencionice minha. Eu desafio qualquer um de vocês a fazer isso. Todas as sociedades, e mesmo Israel, quando se meteu nisso, conjugavam idolatria com desajustes sexuais. A questão da sexualidade está ligada à idolatria. A perversão sexual, seja ela de que nível for, está ligado à idolatria. Seja de que nível for. Entende? Seja de que nível for. Você vai lembrar que Israel se meteu nisso também. Quando Moisés sobe para pegar as tábuas da lei e deixa o povo sob a liderança de Arão, no meio do povo começou a surgir ali um burburinho de que Moisés estava demorando e eles precisavam construir para si um Deus. E é interessante que eles chamaram aquele bezerro do nome de Deus. O nome desse bezerro foi o nome dado a Deus, que é Yahvé. Ele chamou, esse aqui é Yahvé, esse aqui é o nosso Deus. Quer dizer, transformaram a ideia de um Deus que é espírito em um ser, uma estátua, um bebelô. E o texto termina dizendo que, dependendo da versão, algumas versões são mais ao pé da letra, eles se dedicaram e se entregaram à farra. Sabe o que é isso? Bebida, comida e sexo. O arraial de Israel virou um bacanal. Um bacanal. Ligado à idolatria. Sexualidade desajustada está ligado à idolatria. Então, a gente precisa caminhar com muita cautela, irmãos, porque primeiro nós precisamos pensar institucionalmente, que é a igreja. A igreja não deve apoiar esse tipo de coisa. A igreja não deve mudar a linguagem. Porque quando Deus nos fez biologicamente homens, Ele nos comunicou os cromossomos para sermos homens. E o contrário é verdade.
quando Deus as fez biologicamente mulheres, Deus comunicou cromossomos, um par de cromossomos para que vocês sejam mulheres. E a gente precisa dizer isso, defender isso. Meus irmãos, não pensem em vocês que perseguição vem por causa de Cristo, o nome Cristo, mas por causa daquilo que deriva da nossa fé em Cristo. Defender isso aqui é defender a Cristo. Então perseguição pode vir por causa de linguagem. Pode vir por causa de linguagem. Em algumas sociedades, como sociedades muçulmanas, mais radicais, é realmente por causa de Cristo. Mas, por exemplo, aqui no Brasil, não é por causa de Cristo. Eles pouco se importam. Eles fazem chacota do nome de Cristo. Eles fazem chacota com o Evangelho. Eles não estão nem aí. Agora, toca na linguagem deles, utilizando a linguagem bíblica. Você vai arrumar problema para a sua cabeça. Essa é a nossa realidade e a gente precisa aprender a observar isso. Ah, no Brasil não tem perseguição. Como não tem, gente? Vai ali em praça pública e diz assim: Deus fez homem e mulher, somente homem e mulher. Diga só isso. Só isso. Você não precisa de mais nada. Você já arrumou para a sua cabeça. Então, não se deixe enganar pensando que perseguição é porque, ele é crente, ele crê em Jesus, ele acredita no Evangelho. Não é, na nossa sociedade não é. É por defendermos os parâmetros bíblicos numa sociedade contrária a esses parâmetros. Isso é extremamente importante. Então a igreja não pode aceitar isso. Agora, nós como indivíduos, devemos ser compassivos, misericordiosos, tratar essas pessoas com respeito, sermos amáveis, defendê-las, não no caso só quando não está envolvida, por exemplo, uma questão da sexualidade, mas defendê-las como pessoas que foram criadas à imagem de Deus, à imagem de Deus, defendê-las dos ataques, dos xingamentos, sem medo. Mas isso não significa que nós estamos aceitando a condição delas, porque Deus é claro em sua palavra. Isso fica claro para você? Que nós precisamos amar essas pessoas, mas não podemos amar o pecado dessas pessoas, como também devemos amar uns aos outros e não devemos amar os pecados que estão em nós. É o que nós precisamos, irmãos. É disso que nós precisamos. E tomarmos cuidado com linguagem. É pela linguagem que se muda a cultura, porque é pela linguagem que se muda o pensamento. Se você cerceia a linguagem, você comprime a capacidade de pensar. Hoje já tem estudos nessa área. Como é que eu vou pensar agora? Já que eu não posso mais, essa palavra tem que ser tirada da cabeça. Aquela palavra eu já não posso usar. Então nós precisamos ser homens e mulheres que prontos a ajudar pessoas que estão fraturadas em um mundo fraturado. Nós precisamos ajudar. E ajudarmos como? Com Cristo, com o Evangelho. Nós fomos criados seres sexuados e podemos e devemos glorificar a Deus por meio da nossa condição, como homem, como mulher. Como homem e como mulher. Lembrando, 22 pares de cromossomos são comuns a homens e mulheres. São comuns aos seres humanos. Então não tem problema nenhum de homem chorar. Não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Isso não tem nada a ver com masculinidade ou feminilidade. Não tem problema nenhum de varrer a casa, lavar a louça. Não tem problema nenhum. Problema nenhum. Mas há uma parte que nós somos distintos. E é no par de cromossomos sexual. Isso estabelece a nossa identidade. Onde sexo é igual a gênero. E gênero é igual a sexo. Ok? Esse é o ensino da Escritura.
Deus fez dessa maneira. E assim nós devemos viver. Era o que eu queria compartilhar com vocês, para a nossa reflexão. E eu volto com a pergunta, que não vou responder, mas eu quero que você leve para casa e resolva. As pessoas que trocam de sexo, que não trocam de gênero, né? Lembra que a gente viu? Essas pessoas não trocam de gênero, elas trocam de sexo, porque na nossa cultura sexo e gênero são coisas distintas. É a disforia. Para nós cristãos, sexo e gênero é a mesma coisa. Para a cultura, não. Essas pessoas que trocam de sexo, na ressurreição, vão ressuscitar com que corpo? O que elas vieram ao mundo ou que trocaram? Isso fica para sua conta. Não estou preocupado em te dar uma resposta. Leva para casa e resolva essa encrenca. Porque isso a gente vai ter que lidar um dia, né? A Bíblia diz que todo mundo vai ressurgir, inclusive essas pessoas. E aí? Volta para casa e se vire. E não manda recado para o meu WhatsApp que eu não vou responder. Não manda porque eu não vou falar. Mas é uma pergunta que a gente tem que responder. Ela é teológica. Não, também não. Quero saber de ninguém, não. Manda mensagem para mim, não. O fato é, gente, que essa é uma questão teológica. Ressurreição é teológico. Com que corpo elas vão ressuscitar? Vamos beber água, vamos?